Estamos começando mais um vídeo do canal Roberto Carelli. Hoje vamos começar nossa série de documentários sobre o Brasil nos tempos do Império, trazendo imagens e histórias do nosso país durante o reinado de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Iniciando nossa viagem de volta ao passado, estamos agora no Largo da Carioca, nos tempos do Império. O Largo da Carioca é um dos pontos de referência da cidade do Rio de Janeiro. Na época, a capital do país. Antes da construção do largo, havia uma grande lagoa no local, chamada de Lagoa de Santo Antônio. A lagoa era cercada pelo Morro de Santo Antônio e pelo Morro do Castelo. No século XVI, no Morro de Santo Antônio, foi construído um convento, chamado de Convento de Santo Antônio, que estamos vendo agora no detalhe da gravura. Nos séculos seguintes, o convento passou por várias reformas e foi sendo ampliado até chegar à forma que tem atualmente. A Lagoa de Santo Antônio acabou sendo aterrada em 1723 e no local foi construído o primeiro chafariz público da cidade, a Fonte da Carioca, que estamos vendo agora em detalhes. Feito de mármore e com 16 bicas de bronze, o chafariz recebeu esse nome porque captava as águas do Rio Carioca. O Rio Carioca foi a principal fonte de abastecimento de água do Rio de Janeiro do século XVI até o início do século XX. A construção do chafariz da Carioca ajudou a população a resolver a complicada questão do abastecimento de água, um grande problema naqueles primeiros séculos do Rio de Janeiro, quando ainda não existia na cidade um sistema de água canalizada e a população tinha que se abastecer em fontes e chafarizes espalhados pela cidade, ou então ir pegar água diretamente na foz do Rio Carioca, que desemboca na região da Praia do Flamengo. Também existiam os aguadeiros, que eram vendedores de água que iam nas residências, mas como eles cobravam caro, o serviço era acessível apenas para pessoas mais abastadas. Depois da construção do chafariz da Carioca, o local passou a ser chamado de Largo da Carioca. Nos tempos do Império, em 1848, foi construído um novo chafariz no Largo da Carioca. O novo chafariz que estamos vendo na imagem foi construído em estilo neoclássico e tinha 35 bicas, tanques para lavagens de roupas e também um bebedouro para cavalos e animais que puxavam os bondes e carroças. Também durante o Império, em 1865, foi construído no local o Reservatório da Carioca, com capacidade de armazenar 675 mil litros de água. Nessa época, o Largo da Carioca passou a ser um dos pontos mais movimentados da cidade, com várias confeitarias e lojas nas proximidades. Na área vizinha ao Largo da Carioca, também foi construído o Teatro Imperial Dom Pedro II, construído a pedido do próprio Pedro II. Dom Pedro II foi um grande incentivador das artes, da ciência e da cultura em nosso país, tendo patrocinado vários artistas e cientistas, além de apoiar vários projetos ligados à arte, música, cultura e também à ciência e o desenvolvimento da tecnologia no país. O Teatro Dom Pedro II, que estamos vendo agora na imagem, foi um dos mais importantes da capital do Brasil nas últimas décadas do século XIX, tendo recebido alguns dos mais importantes nomes do teatro e da música na época, como a francesa Sarah Bernard, uma das mais famosas atrizes do mundo na época, o tenor Enrico Caruso e o legendário maestro italiano Arturo Toscanini, que fez sua estreia como regente no Teatro Dom Pedro II. Infelizmente, o Teatro Dom Pedro II acabou sendo demolido no período da República, no início do século XX. O terreno onde ficava o teatro acabou sendo ocupado por um estacionamento.
O Chafariz da Carioca também teve o mesmo destino do teatro, sendo demolido na década de 20. Agora estamos vendo uma imagem da Praça da Sé, na época do Segundo Império. Na época, o local era chamado de Largo da Sé. Na foto, podemos ver a antiga igreja matriz da Sé, construída no século XVIII, nos tempos do Brasil Colônia. Essa foi a segunda igreja erguida no local, substituindo a primeira matriz, construída em 1591, quando São Paulo ainda era uma vila com poucos habitantes. Ao longo dos séculos, a região em volta da igreja matriz foi crescendo com novas construções, e assim a Praça da Sé foi se desenvolvendo como um dos pontos de referência da cidade. Na época do Império, São Paulo teve um grande crescimento econômico graças à expansão da produção e exportação do café. Em 1867, foi inaugurada a primeira ferrovia da província de São Paulo, a São Paulo Railway, ligando o interior de São Paulo ao Porto de Santos. Essa ferrovia e outras que foram construídas nos anos posteriores permitiram um grande crescimento econômico a São Paulo, pois facilitaram o transporte e a exportação do café. Esse crescimento econômico também trouxe um desenvolvimento da indústria e um aumento da população de São Paulo, com a chegada de grande quantidade de imigrantes estrangeiros que vieram para trabalhar na província, principalmente na capital, onde vieram morar muitos italianos com suas famílias. Por isso, a população da cidade de São Paulo acabou sendo formada também por um grande número de descendentes de italianos, um fato que pode ser notado até hoje. Com o crescimento da cidade e o desenvolvimento econômico, o Largo da Sé também teve reformas de urbanização. Na segunda metade do século XIX, ainda durante o Império, o largo ganhou iluminação a gás e calçamento. Com um processo acelerado de urbanização e reformas, as antigas construções da cidade de São Paulo, construídas nos tempos do Brasil Colônia, começaram a ser derrubadas e substituídas por outros prédios. Essa fase de demolições se intensificou principalmente no final do século XIX e início do século XX, já no período da República. A antiga igreja matriz da Sé não escapou dessa onda de demolições e acabou sendo demolida em 1912 para a construção da Catedral da Sé, que começou a ser construída em 1913, mas só foi inaugurada mais de 40 anos depois. Agora estamos vendo uma foto de Salvador, da época do Império. Na foto, podemos ver como era a capital da província da Bahia, no ano de 1861. Salvador foi a primeira capital do país entre 1549 e 1763. Quando foi fundada, a cidade recebeu o nome de São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Os colonizadores portugueses escolheram Salvador como capital por causa da posição estratégica da Bahia de Todos os Santos, de onde era exportada a maior parte do pau-brasil e também do açúcar, dois produtos extremamente valiosos na época e que proporcionavam grandes lucros para os colonizadores. Com isso, Salvador foi uma das primeiras cidades do Brasil a se desenvolver. Em 1808, a primeira cidade em que a família real portuguesa desembarcou ao chegar no Brasil foi Salvador. E foi logo ao chegar em Salvador que Dom João VI promulgou a Carta Régia de Abertura dos Portos às Nações Amigas. Durante sua estadia em Salvador, Dom João fundou na cidade a primeira faculdade de medicina do Brasil, a Escola de Cirurgia da Bahia. Durante o Império, Salvador continuou se desenvolvendo. Pouco antes da chegada da família real ao Brasil, foi fundado na cidade o Teatro São João, que permaneceu sendo o principal teatro de Salvador e um dos seus centros culturais durante mais de 100 anos. Pelo Teatro São João passaram nomes ilustres da política e das artes do Brasil, como José do Patrocínio, Rui Barbosa, o poeta Castro Alves e o maestro Carlos Gomes.
Infelizmente, o Teatro São João acabou sendo destruído por um incêndio em 1923. O Teatro São João em Salvador foi um dos mais importantes patrimônios culturais dos tempos do Império, que infelizmente não foi preservado da maneira como deveria. Uma trágica perda para a memória e para a história do nosso país. Este foi mais um vídeo do canal Roberto Carelli. Inscreva-se no canal para assistir nossos próximos vídeos com imagens e histórias do passado do Brasil. Para acompanhar nosso canal, clique em inscrever e ative as notificações para ficar sabendo quando publicarmos novos vídeos. Compartilhe os vídeos com seus amigos no WhatsApp, Facebook e nas suas redes sociais. Assista mais vídeos no nosso site robertocarelli.com.br.